Vamos trabalhar. Queridos amigos, nossas cordiais saudações. Hoje, 26 de junho de 2023, quinta-feira, né? Hoje é 29? Que beleza! O tempo está passando, é 29. São Pedro, né? Dia de São Pedro. 29 de junho de 2023. É de quinta-feira, nós começamos o Santo Evangelho, pois não? Amanhã, 21 anos, desencarna o Chico. Amanhã, né? Eu já passei por É boa lembrança. 21 anos. 21 anos, né? Que o nosso querido Chico estava zelando por nós em outro lugar. Mas, queridos amigos, nós damos início ao nosso trabalho fazendo um ligeiro comentário sobre o Santuário da Vida. Nós adotamos esse princípio de começarmos a conversar sobre um assunto, porque os assuntos que têm o caráter de elevado, os pensamentos elevados, nos ajudam sempre a exteriorizar os nossos sentimentos de amor. E a casa também, naturalmente, preparada para cada um de nós, não só nós encarnados, né, que somos a minoria aqui, porque hoje é um dia natural de semana, uma quinta-feira, mas os espíritos benfeitores estão prontos, os convidados para essa Santa Ceia também estão aqui. Então nós começamos sempre a falar sobre o Santuário da Vida, sobre as adversidades da vida, porque a vida é cheia de problemas, de dificuldade. Isso porque, na razão de ser, nós somos uma escola, né? O mundo em que vivemos é uma escola, né? É também um presídio, né? Porque o corpo físico, o nosso espírito fica preso dentro desse corpo físico. E, por consequência, também é um educandário que nos ensina, através dos erros e dos acertos, a nossa caminhada na vida, né? E isso é comum, porque os professores aqui podem me assessorar, dizendo que quando o aluno não passa, não faz as coisas certas, é reprovado. Hoje tem umas facilidades, né, dona Célia? Hilton? Mas no meu tempo não tinha nada. Repete o ano todo, todas as matérias. Então, amigos, no Santuário da Vida, acolhe seu pensamento de que as adversidades, as provações e as angústias não são castigo de Deus. Porque comumente a gente fala, né, o Ademir, é castigo de Deus, olha o que aconteceu, é para ele. Não é nada disso, Deus não castiga. Deus é de misericórdia, de bondade, de amor. Mas sim, são os resultados natural da inflexão ou dos inflexíveis leis de causa e efeito. Toda vez que fazemos alguma coisa equivocada, nós temos que repor. As pessoas às vezes pensam que pagar, fala assim, vai pagar até o último tostão. Vai pagar sim, tem que pagar até o último centavo, é a vida. Mas como é esse pagar? É dinheiro? Não é dinheiro, é dólar, não é money em inglês, não é nada disso. É repor aquilo que você desajustou, não é? E é por isso que eu trago essas mensagens para a gente distribuir. A senhora viu aí, que mensagem bonita essa hoje, falando sobre as adversidades da vida. E tem tudo com aquilo também que nós vamos acabar falando no Evangelho de hoje sobre os bem-aventurados. Por isso nós iniciamos o nosso trabalho dando as boas-vindas a vocês, aos amigos do plano espiritual, a nós mesmos também, que é uma bênção estarmos aqui com Jesus, e fazemos a prece de abertura, como é a prece que Jesus nos ensinou, por ser a mais simples e que toca mais o coração. Vocês podem fazê-la também com o sentimento da alma, e eu faço pela palavra articulada, para depois nós darmos abertura aos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai o Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Abertos os trabalhos,
o Evangelho hoje para nós fazermos comentário. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Quem que começa, dona? Seu Maurício, né, seu Maurício? Se marcou um outro para mim. Não tem nada. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. Esquecimento do passado. Motivos de resignação. O suicídio e a loucura. Instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. O mal é o remédio. A felicidade não é desse mundo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias. O verdadeiro silício deve ser por termo as provas do próximo. Só uma pergunta aí. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, sacrifício da própria vida, aproveito dos sofrimentos para outrem. O evangelho que nós íamos examinar hoje é esse que o seu Maurício fez a leitura no texto integral. O nosso tempo, todavia, não é tão abrangente. Então nós havíamos escolhido que falaríamos sobre um dos... Eu vou ler esse daqui. A senhora vai ler para nós os bem-aventurados, que é o título do... do que nós vamos ler, né? Muito bem, por favor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus. Agora, já deixou dois para mim? Senhor, Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque reireis. É o Evangelho segundo São Lucas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Agora, a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engano. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus.
e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Eu gostaria de fazer um introito pequeno para dizer que o capítulo todo, quarto, dos bem-aventurados aflitos, nós agradecemos ao Senhor da vida, aos mentores, que nos possibilita fazer ligeiros comentários, porque a colocação dos apóstolos já está muito clara, e foi Jesus também, e com a sua sapiência nos colocou a possibilidade de que teríamos um novo Consolador que nos diríamos como entender essa mecânica. Mas ainda hoje nós estamos trabalhando para compreender, porque como bem-aventurados aflitos, a grosso modo, então eu estou muito aborrecido por situações diversas que a vida nos oferece e vou ser bem-aventurado por isso, vou chorar porque eu tenho que fazer uma extração de dente, dói e eu tenho que ser bem-aventurado, então eu digo assim, bom, doutor, por favor, se abstenha de dar anestesia porque eu quero sofrer para ser bem-aventurado. Ora, não tem cabimento, né? E é por isso que nós estamos ainda tendo a possibilidade, eles nos concedem essa oportunidade de podermos fazer ligeiros comentários para nosso entendimento nos dias de hoje. Da mesma maneira, a justiça das aflições, porque muitas pessoas dizem que acontece isso, aconteceu comigo, e tudo acontece comigo. Não é assim, acontece com todo mundo, não é? Agora, depende naturalmente do nosso esforço, daquilo que estamos fazendo, porque Jesus ensinou que se não quiser plantar, não planta, mas colher, vai colher. E aí então a responsabilidade é nossa na lei de causa e efeito, né? Professor Ailton, por favor, eu gostaria que o senhor começasse, desculpa eu fazer esse pequeno introito, mas deixar esse esclarecimento, por favor. Bom, uma das primeiras coisas que acontece quando vem algum problema, né, seja um problema de origem física, seja um problema de qualquer outra natureza, mas que afeta o nosso dia a dia, é essa habilidade ou capacidade que nós temos de estar sempre reclamando, né? É algo bem natural para todos nós. Afinal de contas, ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer sofrer, isso é uma consequência palpável, né? Todos nós já passamos por dificuldade. Mas agora, à luz daquilo que o Evangelho nos fala, e que bem lembrou aqui o Sr. Jaime, nos diz aqui, né, os evangelistas que aquele que sofre terá sua recompensa. Mas, claro, sempre nesse sentido de entendimento de que o que nos move na realidade, o que nos dá o conhecimento, o que nos dá sabedoria, o que eleva o nosso espírito, é essa quantidade imensa de passagens que nós tivemos já pela vida, né? Nossa parte física, encarnados. E sempre que nós encarnamos, não tem jeito. Logo passou um tempo, vem o desencarne. Então nós passamos muito pouco tempo, vamos dizer assim, né? Se a gente for considerar, aqui, encarnados. E a cada encarnação, nós procuramos levar, vamos dizer, nossa vida da melhor maneira. Por quê? Porque também nós temos a visão do mundo que nós vivemos. Nós não temos nenhuma visão do mundo espiritual. Nós não sabemos, na realidade, como é lá, né? O que move, o que faz com que aceitemos mesmo vir para cá. Porque toda encarnação, ou seja, nós estamos aqui, porque em determinado momento nós mesmos acabamos sabendo e sentindo a necessidade de encarnarmos. Encarnarmos por quê? Porque também nas diversas encarnações que já tivemos, fizemos muitas coisas complicadas, erramos muito. Vamos dizer, e muitas vezes não erramos pela nossa própria vontade ou consciência, mas porque a vida nas diferentes épocas em que nós passamos por aqui, a vida era muito diferente também. Os valores que nós temos hoje, né, que a gente traduz em muito respeito até a vida, nós não tínhamos absolutamente vamos dizer, há 50 anos atrás, nós não tínhamos tanta proteção como nós temos hoje aos idosos, criança, adolescente,
para os autistas, né? Esse atendimento, nem reconhecido muito era. Então, que dirá, né? Século passado, nós estamos, só contando de Cristo para cá, são 2000 anos, né? Foram 20 séculos. Imagine como que era a vida nesses anos todos, milênios, e quantas vezes nós encarnamos, não sabemos. Mas passamos por diferentes eras, e eras terrivelmente difíceis, onde não se tinha praticamente nenhum valor, assim, a vida, o valor quem dava eram soberanos, os poderosos da época, eles faziam o que podiam para manter o seu status. E os pobres, né, chamados miseráveis, como temos muito ainda hoje, sofriam e não tinham direito algum. Então, dentro daquela característica de vida que levavam, a violência era algo assim até, vamos dizer, banalizado, né? Podia fazer aquilo que não tinha uma lei específica. As condições de vida eram difíceis, não tinha higiene, não tinha esgoto, água encanada, então nem imaginar, pensar. Então, nós fomos, no decorrer da nossa vida aqui na Terra, realmente bastante penalizados, com as vidas dificultadas. E nesta situação andamos fazendo coisas também que não deveríamos. Pela violência, pela incompreensão, pela intolerância, fizemos coisas terríveis. E essas coisas terríveis precisam de reparação. Não tem como fugir disso. É a justiça. É a mesma coisa, se a gente vai no supermercado aí e rouba alguma coisa aí, vamos ser presos, vamos para a cadeia. Embora saibamos que a justiça escamoteia muitas coisas, né? Tantas pessoas que somem com milhões, fazem e acontecem e fica tudo, né, daquele jeito. Mas, quando realmente realizamos esses atos que são penalizados tanto pelos homens, mas também e principalmente por Deus, que a justiça humana, vamos dizer, até em comparação à justiça divina, ela é muito branda. Porque Deus considera coisas para nós que a justiça humana nem pensa passar perto. Lá no Evangelho, você lembra que Jesus fala, né, que peca por pensamento. Ficar pensando mal de alguém, desejar mal para alguém, mesmo que seja um inimigo, é uma falha nossa, né? Mas que muitas vezes a gente não consegue ainda abraçar essa falha, né? Então, alguém que é preso, se fosse assim, já mandava para a câmara de gás logo, mandava para a cadeira elétrica, quer dizer, desejando o pior para aquele que nós não sabemos exatamente o motivo para ele dele estar nessa vida com essa característica psicológica de moral que tem dentro dessas pessoas que fazem essas coisas que a gente conhece hoje. Tantos assassinatos, homicídios, feminicídios, infanticídios, que em uma situação, vamos dizer assim, ideal de pensamento, de calma, de serenidade, não faríamos, mas as pessoas fazem, né? Então são coisas a expiar, são provas a passarem para ver se aprenderam. Porque nós expiamos aquilo que já fizemos de errado, né? Estamos aqui para expiar, para tentar consertar. E nós passamos por provas para ver se nós conseguimos superar dificuldades que nós temos e que precisamos aprender. E isso, no nosso estágio atual, infelizmente acontece na base da dor, na base das provas difíceis, nas expiações. Então aí é que vem isso daqui, bem-aventurados os aflitos. Não é que Deus quer nos castigar, não é. É uma responsabilidade nossa que precisamos ainda acertar de erros que nós cometemos antes, e mesmo erros que cometemos nessa encarnação, né? Erros dessa encarnação também precisam ser acertados. E uma hora ou outra nós fazemos alguma coisa meio impensada, vamos dizer assim. Então, quando se fala em aflição, a gente entra naquela, né? A porta larga é uma maravilha, né? Abre perspectivas enormes, fica à vontade, você faz, acontece. Mas na hora que você vai analisar tudo que você fez, a gente percebe que a gente fez um monte de coisa que não deveria ter feito, poderia ter evitado. E que aquilo que a gente poderia ter espiado, não conseguimos espiar, porque é muito difícil virmos e acertarmos exatamente aquilo que nós estamos, o objetivo nosso. Embora as tendências e tudo aquilo que acontece nos deem uma amostra daquilo que precisamos fazer. Então, quando se fala bem-aventurados aflitos, é porque nós estamos abraçando, sim,
as nossas dificuldades tentando resolvê-las. E muitas dessas passagens pela porta estreita, pela porta larga, esse desvio de caminho que a gente faz, o retorno para o bom caminho, ele é muitas vezes muito complicado, muitas vezes muito dolorido. Porque quando enveredamos por caminhos que fogem às orientações, né, do mestre, do evangelho, o retorno vai se fazer, claro, porque nosso Pai ele é misericordioso, ele dá-nos chances imensas. Mas, para retornarmos, teremos que acertar aquilo que nós fizemos de errado. Por isso que fala, bem-aventurados os aflitos, porque nós estamos sim trabalhando pela nossa melhora. E não nos iludamos, todos temos e é particular para cada um de nós. Ninguém paga a conta de ninguém. É verdade. Tomando arrimo também nessas colocações, eu queria dizer que pode parecer estranho a gente imaginar bem-aventurados os aflitos. Se nós lemos literalmente assim, como assim? Então o cidadão está num hospital, quebrou uma perna, sofreu um acidente, tem um filho com idiotia. Como é que é bem-aventurado porque você está aflito, queria ter tudo em ordem na vida? Pode parecer estranho, né? Mas Jesus, lembremos-nos, Jesus falava para o futuro, para o amanhã, não falava para o hoje. Por isso diz o Evangelho, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Quando nós tomamos como referência a escola, o aprendizado da vida, é por causa disso. O aluno não sabe nada, a criança, a Isa não sabe ainda conversar, ela não sabe fazer uma equação, por mais simples aritmética que seja, não sabe. Mas está aqui eu fazendo o quê? Todos, não a Isa só, todos nós, estamos aprendendo. Então o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Ora, por que provas? Porque vamos ver se a gente vai fazer as coisas certas para poder ser graduado naquilo que viemos fazer. Mas disse também que o nosso planeta é um presídio, porque realmente é um presídio. Imaginemos, né, dona? Esse corpo pesado, porque o espírito, na verdade, o espírito é leve, né? Quando nós estamos adormecido, o espírito liberta-se da matéria pesada e ele vai. Eles têm uma linha, não sei como é que poderia definir isso, branca, né? A gente faz aqui nos trabalhos, o Ayrton também deve fazer isso. Quando conversamos com o espírito, a gente percebe se ele está encarnado ou está desencarnado. Aqueles que tiveram um fio branco, eles estão encarnados, mas eles estão em outros lugares. Nós podemos comparecer. Então, o peso da matéria, a gente se arrasta no chão, essa que é a verdade. E o espírito não, o espírito volita. Apesar de que, aqui entre nós, né? A verdade é uma só, tem espírito que toma ônibus, fica esperando o ônibus, né? Fica esperando o ônibus não passou ainda. É o motivo que eles têm de aprendizado. E também você tem que pensar, nós vamos pensar que nós estamos num educandário que vai nos ensinar. Quando a gente vem a uma casa dessa de paz e amor, ou tantas outras que existem, ajuda-nos a pensar que nós vamos estar nesse momento estudando. Quando vocês vêm aqui, pode parecer curioso a pessoa falar, pô, mas eu já ouvi esse evangelho. Quantas vezes precisar ouvir? Por isso Jesus assegurou que não nos deixaria órfãos. Ele iria pedir ao Pai que nos mandaria um outro Consolador. Porque tudo o que ele falava naquela época era meio estranho para as pessoas. Quer dizer, como é que um camelo vai passar na ponta de uma agulha? Que é camelo, nós estamos falando de um dromedário, não é? Mas então veja que esse planeta está preparado para nós. Então as compensações que Jesus promete aos aflitos da Terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade do mesmo. Sofrer para ser feliz.
eu sempre penso em uma situação muito curiosa. A gente vai para o hospital e depois o médico, pensando em mim aqui, né? Eu tenho 2 próteses. Eu já não andava mais, viu, Maurício? Eu arrastava-me pelos cantos da vida. E ainda dou umas procuradinhas nas paredes, o Ayrton me leva, eu apoio no Ayrton, porque ele é forte. Mas é curioso isso, porque a gente tem mesmo compreendendo isso, a gente é difícil para ser feliz. Mas eu posso ser feliz. Eu considero a felicidade estar aqui com vocês nesse momento. Porque eu amo estar trabalhando com Jesus. Eu já falei isso várias vezes. Eu tenho esta compreensão. Entretanto, tem pessoas que matam a outrem. Tem pais, não vamos tapar os olhos com a peneira. Tem pequenos casos de pai que mata o filho, filhos que matam o pai. Pessoas que roubam, né? Pessoas que fazem toda sorte de equívocos pela porta larga, como o Ayrton falou. E como é que faz? Está fazendo porque é mal isso? Não é mal, ele vai pagar isso. Todos têm que pagar. Enganamos uma pessoa. Ele não sabe que nós enganamos, mas você sabe. Aí tem, mas como assim que eu vou saber? Será que tem Deus é misericordioso? Sim, está lá na questão 623, 625. Qual é o ser mais perfeito que o Senhor da vida nos colocou nessa terra para servir de modelo e guia? Ele fala assim, vede Jesus. Mas na questão 621, diz que a consciência é o nosso julgador. Quem que não sabe o que está errado ou o que está certo? Qualquer um de nós aqui, dos 2 lados da vida. Agora, a questão que se propõe depois é, uma vez identificado o equívoco, nós sabemos perdoar? Porque Jesus ensinou, mas nós sabemos perdoar? Meus amigos, queridos, não sabemos ainda. Temos que fazer cada um o seu exercício. Não culpo ninguém, não ponho o dedo para ninguém. Vamos fazer o exercício. Por isso tem espíritos que ficam assediando a gente, porque nós damos oportunidade de eles chegarem. Porque nós não perdoamos. Eu já aqui em alguns evangelhos, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu já conversei sobre isso, sobre essa questão do perdão, para nós perdoarmos a pessoa, abrirmos o coração. E já em umas outras orações aqui, já fiz pedindo perdão aos que ofendi, porque às vezes a gente não tem noção de quem ofendeu, do que aconteceu. Mas ele sabe onde estamos, o que fazemos. Mas se eu tiver com a mente limpa, pura, pedir perdão a eles, que eles me perdoem, e apenas nos ensinam a fazer isso, até a propósito, eu quero dizer para vocês, para esclarecer sobre esse perdão, toda vez que tocamos no perdão, eu quero fazer esse esclarecimento, porque eu acho muito importante. Nós temos tanta dificuldade para perdoar o próximo, porque nós fizemos isso, fizemos aquilo, que certa feita, Moshaha Karachangandhi, eu falo de Gandhi, né? Ele era advogado também, foi um bom advogado também. E ele teve uma oportunidade de um discípulo dele pedir a ele que ele o perdoasse. Ele disse, mestre, o senhor me perdoa aí porque eu cometi um erro, ontem eu falei isso para o senhor, isso aí. E puxou uma fieira. E Gandhi falou assim para ele, olha, eu não vou te perdoar não. Vocês já imaginaram se o Cristo falasse para ele, não vou te perdoar não? Ô Jaime, você não vai te perdoar não. Aí ele você também não. Olha, ele ficou admirado. Ele falou, mas mestre, o que é isso? O senhor ensina bondade, amor, tolerância, mansuetude, como é que o senhor não vai me perdoar? Eu estou reconhecendo que eu cometi um equívoco, que eu fiz uma injustiça contra o senhor. Ele falou, mas não tem importância. Eu não vou te perdoar, mas eu vou te explicar por que eu não vou te perdoar. E aí explicou para o discípulo dele, falou, olha, para perdoar você precisa não estar ofendido. Olha só. Falei, mas como assim? Eu não me ofendi com o que você me falou. Eu sei, me lembro o que você falou, o que você fez, mas eu não fiquei ofendido. Quer dizer, não deixou o estilete do veneno enterrar nele. Mas, ao fazer isto, ele disse o quê? Que nós chegamos em um grau
de perdão, que ele não se deu por ofendido. O Chico Xavier costumava dizer que quando alguém te ofende, era melhor você ser ofendido do que ofender. É claro, se me dá um tapa na cara, qual é a reação? A reação é voar em cima da pessoa. Mas para você chegar a este ponto de sublimar isso e ficar quieto, foi o que Jesus fez no Monte Gólgota, meu Deus do céu. Foi o que Jesus fez quando Malcolm foi aprender no Jardim das Oliveiras e Pedro arrancou da espada e cortou, decepou a orelha de Malcolm. E aí Jesus falou, Pedro, embainha a tua espada, porque toda arma que você ferir, você vai ser ferido. Imagina vocês. Claro que nós não estamos nem perto nem longe de Jesus nesse momento. Mas é preciso sabermos perdoar. Perdoar quer dizer desvencilhar dessa canga que nós estamos correndo. Porque o problema para aquele que ofende é dele. É ele que vai ter que resgatar. Ele saiu a plantar, ele vai colher. Deus é justo por causa disso. Dá a cada um de nós aquilo que nós precisamos. E ele não vai, dona a Isa é bonitinha, minha filhinha e tal, então vou deixar fazer errado. Não, não vai não. Nós não pegamos um filho que está fazendo arte, colocando o dedo na tomada e fala, tira a mão daí. Damos uns tapinha, não é? Então, Deus não faz isso, mas a responsabilidade é nossa. Nós estamos em um mundo chamado de provas e expiações. Nós estamos em um mundo em que cada um de nós vai plantar se quiser colher, senão não tem jeito. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Claro, mas eu vou chorar ou eu vou compreender? Se eu compreender que eu tenho um Pai de misericórdia, bondoso, amoroso, que nos criou a todos, indistintamente, simples e ignorantes. Aí você fala, mas como é ignorante? Ô rapaz, você está falando o quê de mim? Como é que você está? Por que você pensa que você é? Ignorância é ignorância de saber, da cultura. Eu, por exemplo, sou advogado, e daí eu não tenho obrigação de saber medicina. Agora o cara, você é ignorante, está falando que eu não conheço a medicina. Não é isso justo? Então, e quando se fala da mãe, da genitora, que coisa linda, né? Ela ensina tanta coisa, não precisa ter nem academia. Como é que ela ensinou? Ensinou na escola da vida. Por isso, bem-aventurados aflitos, é a lição de Jesus. Quando eu disse que os Espíritos nos permitem fazer colocações que nos parecem interessantes, nos parecem bem, não é porque já não está aqui colocado. Quando Jesus ensinava do rico passar pelo buraco da agulha, como é que é? Que era essa agulha que ele estava falando? O camelo. Como é que era esse negócio? O camelo. Antigamente, nas fazendas ainda existem aqueles mata-burro, né? Para não passar. Então, a situação é essa. Ele dava as lições acadêmicas, vinha descendo pela estrada de Jericó, aquele que foi assaltado, vai contando a história direitinho e nós compreendemos. Então, quando eu digo que nós lemos isso aqui, o Evangelho, fazemos comentário, não é porque nós sabemos algumas coisas, não sabemos nada. Não sabemos nada mesmo. Mas nós temos a oportunidade de fazer a leitura, de passar por cima disso, conversar, porque de um jeito ou de outro, tudo que nós falamos aqui, às vezes eu nem sei, mas eu estou falando uma palavra que acerta no seu coração. E um problema que você já viveu, já experimentou. Fala, puxa vida, é isso mesmo. Pensando bem, o que ele está falando está certo. Eu não sei o que eu estou falando. Estou falando aquilo que eu sinto no meu coração, porque são 82 primaveras. É a escola da vida, não é, Maurício? Isso. É a escola da vida, gente. Quanto sofrimento eu já não passei porque eu fiz burrada. Não é porque Deus é ruim, não. Eu fiz burrada. Mas agora eu estou procurando estudar, sabe? O que é Deus? Quem é esse Deus todo-poderoso? Ele de amor, de bondade? A quem que nós vamos recorrer quando precisarmos? Quando nós vamos fazer a nossa prece, sentindo a emoção desta casa, dos mentores, dos nossos anjos da guarda, quando o Ayrton vai fazer a nossa prece agora, cada um de nós vai aproveitar, com os olhos fechados, se desejarem. Ninguém é obrigado a fechar os olhos, porque não faremos nessa casa nada que seja
absolutamente dentro dos princípios da doutrina. Mas, quando estivermos fazendo isso, vocês aproveitem, quer fechar os olhos, fecha, para mentalizar a figura amorosa de Jesus. Eu tenho uma figura, cada um tem a sua. Jesus usava os cabelos lindos, cabelos compridos, dividido ao meio a moda nazarena. Ele não faria um New Age, sabe? Um New Age, uma moda. Não, não era isso. Em Nazaré, o burgo que ele morava, era o hábito. Vocês lembram de Sansão e Dalila, cabelo comprido. Então, Jesus não inventava moda, não era isso. Mas Jesus tinha aquele olhar profundo, gente, vocês não fazem ideia. Ele olhava e ia no fundo da alma, como ele faz agora. Então, vocês fecham os olhos, pense na figura amorosa de Jesus, com aquele jaleco, aquela túnica branca bonita, caminhando pela Galileia, pela Cesareia. E aproveite pensar nele, porque ele está ligado em cada um de nós nesse momento. Nesse instante, ele está aqui conosco. Não sou eu quem vos falo, mas ele que vos garantiu que ali onde estiver 2 ou mais reunidos em torno do seu ideal, ele estaria presente. Por isso, amigos, fechando os olhos, o Ayrton vai declamar a sua oração, aquilo que vem do sentimento da alma, mas vocês aproveitem o momento e peçam a Jesus o que vocês querem, o que vocês precisam, lembrando que tem que ter força de vontade. Mas sim, peça. Tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Querem a saúde para a família, para o seu bem-estar, para os seus amigos, para esta cidade, para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados? Peçam. O que vocês desejarem, peçam, porque aqui, nesse momento em que fomos aplicar os passes magnéticos, cada um de nós vai receber pelo anjo da guarda os seus pedidos, colocados numa bandeja, numa salva de prata, para ser colocado no nosso altar simbólico aqui, a fim de que Jesus distribua a cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade. Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos e felizes por estarmos aqui em seu nome, em nome de Mestre Jesus, a quem agradecemos sempre, sempre sua companhia iluminada, queremos nos agradecer pela vida, queremos nos agradecer pela misericórdia, com que pudermos nos reunir aqui nesta data, neste momento. E sim, também agradecer a equipe espiritual da casa, sempre atenta a todos nós, nos beneficiando, sim, nos atendendo nas nossas necessidades. Por isso, Pai, amando a vida como amamos, nós vos louvamos, nos agradecemos. E sim, pedimos por nossa saúde, pela saúde de todos nós, pela saúde de nossas famílias, pela saúde de todo o vosso povo, pela saúde dos amigos, trabalhadores da casa. Enfim, amado Pai, sabeis o que nós necessitamos e sempre nos brinda com a sua assistência amorosa. Aqui reunidos, recebemos neste momento, e através do passe receberemos, sim, as suas energias que nos equilibram, que nos tranquilizam, e que esta energia, esta tranquilidade em nosso corpo físico e nossa mente, possamos conservar, levar pelos nossos caminhos nestes dias, iluminando e levando a sua paz a todos os nossos irmãos, aos nossos lares, onde podemos, sim, por nossos bons pensamentos, pensamentos amorosos, e pelas bênçãos recebidas, harmonizar o ambiente, trazendo o perfume do amor, o perfume da paz e a luz que resplandece em todos aqueles e para todos aqueles com quem nós estivermos nesse dia e nos próximos dias. Obrigado, amado Pai, sempre, sempre por estar conosco. Obrigado, Mestre Jesus, por nos orientar, por nos carregar no colo tantas e tantas vezes quantas nós já necessitamos e podemos ainda necessitar. Obrigado, amado Pai, equipe espiritual da casa, que recebamos esta paz e que a levemos onde quer que formos e distribuamos graciosa e amorosamente, pois é assim que nós a recebemos. Que assim seja, agora e sempre. Amém.